A aula de agora será sobre o tema do pecado. Esse tema, digamos, está presente em todas as religiões, ou seja, sem que a maioria das religiões, só as religiões ditas reveladas, judaísmo, cristianismo e islã, só essas têm o conceito do pecado como uma falta contra a moralidade, que, por sua vez, essa moralidade é endossada ou sugerida ou, pelo menos, ou exigida, né, por Deus. As outras, as religiões de tipo panteísta, entendem o mal praticado pelo ser humano como uma desordem. As religiões reveladas também, diga-se de passagem, né? Mas um atentado contra a ordem da natureza, contra o modo como o mundo deveria funcionar. Concretamente, o mundo humano deveria funcionar. Muito recentemente, eu vi um comentário desses que fazem a gente sorrir. Isso é uma pessoa que dizia, não existe pecado. Tudo bem, a gente faz coisas boas e faz coisas más, né? Mas pecado não existe. Ora bem, pecado é exatamente as coisas más que a gente faz, né? Não é nada além disso. Por que chamamos algo de mal? Precisamente porque é um pecado, porque é um atentado contra a ordem do universo e, portanto, contra o querer de Deus, né? Muito bem. O pecado está dentro de um contexto maior, né? Normalmente, não tanto nas religiões, mas na filosofia e, sobretudo, na filosofia moderna, foi chamado de o problema do mal, por exemplo, o problema do sofrimento humano e até, digamos, aí já é mais medieval o termo, né, a condição humana, isto é, o estado em que o ser humano se encontra, que é um estado muitas vezes de sofrimento, muitas vezes de perplexidade diante do sofrimento, muitas vezes a incapacidade de lidar com o sofrimento, né? E se a gente reparar, por volta de 95% das fontes de sofrimento nossas são não as limitações naturais, quer dizer, relativamente sem nenhum desmerecimento com relação às pessoas que sofrem esse tipo de coisa, mas raramente, né, sofremos hoje por uma questão de, sei lá, catástrofes naturais, erupções vulcânicas, terremotos, tsunamis, né? Algum grau de sofrimento, claro, é causado por essas coisas, e, portanto, isso é um tema mais externo ao tema do pecado. Mas a imensa maioria dos sofrimentos pelos quais nós passamos, cada qual faça um repasse da sua vida, é causado por outras pessoas que agiram mal conosco. Injustiças no trabalho, infidelidades na família, desprezo da parte daqueles que deveriam nos querer bem, né? Desprezos nossos, quer dizer, não é que tenhamos ficha limpa na matéria, né? Todos nós, assim como sofremos por causa das outras pessoas, por causa de atos concretos maus das outras pessoas, nós, com os nossos atos maus, fazemos os outros sofrerem. Portanto, quer dizer, chamemos como queiramos, né? Mas o tema do pecado continua plenamente vivo e continua plenamente central na vida de todo mundo, né? É interessante, eu queria citar rapidamente um autor romano, né, chamado Plínio o Velho, século II da nossa era, né, que comenta o seguinte: o primeiro lugar, ele tem uma história natural, né? Ou seja, a história natural seria uma espécie de tratado geral de biologia, né? E aí, no capítulo 7, no livro 7, capítulo 1, ele vai falar do ser humano dentro dessa ordem geral da natureza, dentro da ordem geral da biologia. Então, o primeiro lugar
será corretamente designado para o ser humano, para cujo benefício ela, a natureza, parece ter criado todo o resto. No entanto, pelos seus consideráveis benefícios, ela exige um preço exorbitante, a tal ponto que é difícil decidir se ela é antes uma mãe bondosa ou uma madrasta cruel para o ser humano. Antes de mais, só o homem entre todas as suas criaturas tem de vestir-se com roupas emprestadas. Para todos os outros animais, ela prepara uma variedade de coberturas, pelo, penas, todas essas coisas. Só o homem, no dia do seu nascimento, é lançado nu sobre a terra nua, para irromper imediatamente em gritos e choro. Assim, uma vez auspiciosamente parido, o animal destinado a reinar sobre todos os outros jaz chorando, amarrado de pés e mãos, isso porque na antiguidade se envolvia o bebê em faixas para que ele não tivesse muito movimento, né? Logo depois, nos primeiras semanas depois do nascimento. Então, já chorando, amarrado de pés e mãos, e a sua vida se inicia com a punição por uma única falta, o crime de ter nascido. Como se enganam aqueles que creem ter nascido de semelhantes princípios para uma posição de honra. Como vocês veem, é bastante amargo e bastante pessimista, diríamos, né? E um pouco divertido também, ao mesmo tempo, né? Toda a forma de expor a coisa, o crime de ter nascido. Mas fato é, centenas, milhares, provavelmente milhões de pessoas sofrem hoje de depressão, de problemas assim, que nascem disto, da percepção interior de que elas não são boas. Da percepção interior de que a vida é uma série de sofrimentos. Pouco esperam da vida, pouco, né, tem a ousadia de querer. E esse é um problema que hoje é mais grave do que em todas as épocas anteriores. A fonte disso está precisamente naquilo que Paulo de Tarso diagnosticava em si mesmo. Ao invés de fazer o bem que quero, faço o mal que eu não quero. E penso que cada um de nós, se perdesse 5 minutos para examinar a sua conduta ao longo da vida, descobriria centenas, talvez milhares de erros no relacionamento, momentos de egoísmo, momentos em que se pensou só em si, momentos em que não se levou em consideração os direitos dos outros, etc, 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 né? E se constataria exatamente o mesmo. Ao invés de fazer o bem que eu quero, porque quase todo mundo diz, não, mas eu tinha boa intenção. E tinha, de fato tinha, né? Mas as atitudes e os atos foram bichados. Isso é o tema do pecado. Não é o tema de um ato mal aqui e outro ato mal ali. É o tema da condição humana de pecador e, por isso, de sofredor, de miserável, que é o que vocês veem retratado aqui. A condição humana é entendida por Plínio o Velho como uma condição de sofrimento pelo crime de ter nascido. Ao nascer, o homem se torna mau. Esse é o tema que vamos examinar hoje. Como é que conecta com os anteriores? Quer dizer, o tema do mal é um tema central na vida de qualquer pessoa. E a explicação para o tema do mal é fundamentalmente uma explicação religiosa, que diz: há um sentido, há uma ordem no mundo que implica um sentido para a vida humana. Esse sentido é a adoração do divino, a adoração do sagrado, núcleo de todas as religiões. E, quer dizer, a fonte, a origem dessa condição está numa briga que tivemos com Deus, os deuses, com quem for, né?
na Sagrada Escritura é representada pelo pecado original ou pela queda, quer dizer, a sedução de Adão e Eva pela serpente, que lhe prometia a capacidade de ela mesma, né, determinar o que era bom e o que era mal para ela, né? E dela teria passado para Adão, o primeiro homem e tal. Em outras, é descrito de outra forma. Por exemplo, na religião greco-romana, o mito de Prometeu, né, um semideus, isto é, filho de um ser humano, de uma mortal, rouba o fogo dos deuses e, com isso, digamos, rouba o fogo dos deuses para dá-lo aos seres humanos. E, com isso, manifesta o orgulho humano que queria dominar uma arma dos deuses, que queria se fazer divino, né? Essa é outra maneira, porque na sedução da serpente também está presente esse elemento. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É uma inversão de posições. Nas religiões, isso é entendido como uma inversão de posições. O ser humano, ao praticar o mal, e a grande fonte do mal é o orgulho, a hybris dos gregos, o ser humano, ao praticar o mal, arroga a si os direitos que seriam só dos deuses. E, dessa forma, violenta a ordem estabelecida para o conjunto da realidade. Então, duas opções diferentes. Nas religiões panteístas, isso é entendido fundamentalmente como uma contaminação do ser humano pela matéria. Lembram que a matéria era a casca externa seca da cebola, né? E o fato de que o ser humano está, de alguma forma, vinculado à matéria, a matéria é o que o leva a pecar. Então, qual que seria o remédio para o pecado? A purificação do ser, o desprendimento total de toda a materialidade, a renúncia perfeita. No hinduísmo, concretamente, e sobretudo no budismo, todas as práticas religiosas que não são adoração direta do divino, no budismo o divino está quase vizinho do nada, né? Ou pelo menos numa das formas do budismo, né? Mas a prática, digamos assim, central é uma libertação do pecado por meio de uma renúncia total à matéria. Como a matéria é a fonte de ilusão, é o estado, digamos assim, reparem o parentesco com Parmênides aí, né? Como a matéria é a fonte de todas as ilusões, o fato de você estar preso à matéria é um fato que faz com que você esteja em condições, ou é o fato que leva você a pecar. Então, você tem que começar eliminando todas as ilusões da sua mente, o que significa que você tem que renunciar a pensar. A meditação oriental, a meditação dos panteístas, é uma meditação que leva você a não pensar nada, zerar qualquer atividade intelectual, idealmente. Essa é a prática monacal deles, né? A prática as práticas outras são renúncias ou mortificações para desprender-se de tudo o que é de alguma forma material. Alimento, sofrimentos, tudo. Quer dizer, tem que ser um estado de absoluta indiferença a tudo. E isso surge uma e outra vez no panteísmo. Os estoicos gregos, por exemplo, eram panteístas e, ao mesmo tempo, tinham a mesma ideia, que você tem que renunciar totalmente a todas as coisas externas a você, né? E assim por diante. Nas religiões reveladas monoteístas, né,
o caso é diferente, quer dizer, a matéria é criação de Deus, tal como o Espírito. A matéria é criação divina, tal como os anjos e tal como os demônios. Todas as coisas são criação divina. O pecado é, portanto, um mau uso da liberdade humana. A liberdade, que é uma perfeição muito próxima do divino, né? A liberdade humana que é um compartilhamento das características do divino ao ser humano, né? Pode dar ao ser humano a capacidade de ir contra toda a sua estrutura interna e, portanto, fazer o mal que eu não quero, como dizia São Paulo, ou seja, a capacidade de pecar. E, né, o mito que eu acabei de descrever, o mito do pecado original, mito no bom sentido, isto é, narrativa simbólica, não necessariamente verdadeira ou falsa, né? Nem sequer intencionada para ser verdadeira ou falsa, literalmente, né? E sim é a transmissão de uma ideia básica. Então, esse pecado original se traduz na miséria humana ao longo dos tempos. A miséria humana de necessidade permanente, sofrimento permanente, pelos mais menores motivos, tantas e tantas vezes, né? Um incômodo na cama, né? Uma mola solta na cama, por exemplo, que faz você ficar acordado a noite inteira, ou, né? Um problema que te atormenta, né? E isso tudo é consequência, precisamente, da dissociação das nossas vontades da vontade divina. Isso gera um estado interior que consiste em ignorância na inteligência, desordem nas paixões, nos desejos, né, contradições permanentes. Fiz um videozinho uns tempos atrás em que dizia: você não sente uma espécie de caos interior? Esse caos interior é a desordem entre sentimentos contraditórios, entre querer coisas que são incompatíveis entre si, em querer o máximo e, ao mesmo tempo, não ser capaz de atingi-lo, enfim, todo esse caos interno que nós apresentamos e que, pelo menos em toda a minha experiência de conversa com as pessoas, todas dizem que têm, né? Todas dizem que sofrem por isso, né? E, por último, fraqueza da vontade. Honestamente, eu acho que é a melhor explicação filosófica que já se deu para o ser humano. Ignorância no intelecto, desordem nas paixões, uma total incapacidade de hierarquizá-las e de pô-las em situação de harmonia, né? E fraqueza na vontade. Essas três coisas, digamos assim, caracterizam perfeitamente o estado de pecado, o estado de mal, o estado de sofrimento em que o ser humano se encontra. Muito bem. Remédios para isso, né? Quais são os remédios sugeridos pelas religiões? Primeiro, penitência. Penitência, pene itere, né? Vem de caminho invertido, né? Ou seja, dê meia volta e vá para trás. Curiosamente, é exatamente assim, né, que começa a pregação de Cristo, né? Convertei-vos e fazei penitência. Temos que entender essa penitência num sentido muito mais literal. Na antiguidade se entendia muito mais literalmente. Mude de direção. Ao invés de seguir na direção em que você está indo espontaneamente, sem refletir, sem pensar, que é a direção que você pensa que é a direção da máxima satisfação do eu, essa direção está te levando na direção, na verdade, do abismo. E essa é a direção da imensa maioria das pessoas. Já veremos isso, mas a modernidade canonizou exatamente essa direção, né?
Seja egoísta, siga os seus impulsos, você pode ser o que você quiser. 3 maneiras de formular exatamente a mesma coisa. Faça a sua vontade, haja o que houver, custe o que custar, exploda-se quem explodir pelo caminho, que você chegará à plena realização. E se você fala com velhos, a imensa maioria vai te confirmar que esse foi o caminho da sua desgraça. Que essa é a fonte do seu mau humor, das suas tristezas, dos seus arrependimentos ineficazes ao longo da vida. Penitência. Reposicionar o núcleo, o centro da sua personalidade. Apontá-lo não para si e para o abismo, mas apontá-lo para Deus e por Deus para os outros. Esse é o que as religiões dizem. Essa penitência exigirá como necessidade e como meio o sacrifício, que é um elemento, um rito religioso essencial em todas as religiões, com a única exceção dos protestantismos, né? O sacrifício, que significa, em última análise, para você fazer isso, dado que você está tão detonado interiormente, você precisaria destruir a sua própria vida, você precisaria matar-se. Uma das religiões panteístas binárias, né, que eu mencionei, o catarismo medieval, literalmente levou isso, digamos, até o grau máximo da prática. O cátaro realmente perfeito, o cátaro realmente adiantado na sua religião, cometia suicídio. Graças a Deus, o budismo, digamos, pretende fazer um suicídio não ativo, mas um suicídio inativo. Um suicídio em que você se põe num estado de total separação do mundo, né? Como se você já não tivesse mais existência neste mundo, né? Também é uma coisa semelhante, só que não é posta em prática com morte, com suicídio ativo. As outras religiões, em geral, são mais sensatas. Eu precisaria morrer, mas simbolicamente deixo que algo morra, algo que eu valorizo muito, morra no meu lugar. Isso pode ser desde flores que alegrariam a minha vida, frutas que alegrariam a minha vida, que seriam gostosas de comer, como no caso do hinduísmo, ou animais em quase todas as outras religiões, né? Nas religiões antigas em volta de Israel e no próprio Israel, né? Se leva lá um cordeiro, um animal doméstico que era caro, que era, né, era valioso para você, e você sacrifica esse animal no seu lugar simbolicamente. E o sacrifício implica a dar a vida, que era simbolizada derramando o sangue daquela criatura. Porque eles faziam a conexão sangue, vida, e, portanto, derramar o sangue é dar a vida. E, no cristianismo, esse sacrifício foi cumprido por Cristo, então, para todos nós. Agora, o nosso sacrifício, que se traduz em todos os sofrimentos que necessariamente temos que passar, e alguns poucos que são voluntários e, além disso, úteis, porque nos ajudam a crescerem no elemento bom, nas virtudes, né? Esses sofrimentos todos nós podemos uni-lo ao sofrimento de Cristo e assim sacrificar a nossa vida. Nesse sentido, o cristianismo é a única religião que deu uma solução real para o problema do mal. Todos os sofrimentos que eu tenho por causa da minha condição humana, de mergulhado, de estado do pecado, de ignorante, de caótico e de fraco, todos esses sofrimentos posso pô-los a serviço da minha reconciliação, na verdade, da minha aceitação do elemento divino na minha vida. Isso se chama redenção e voltaremos a esse tema numa aula futura. Como é que evoluiu ao longo da história o tema do pecado? Então,
Evidentemente, nas religiões continua como descrevi. Os gregos, fundamentalmente, todos concordam com essa explicação que eu acabei de dar, né? Fundamentalmente. O mal pode servir para bem, e nesse sentido pode ser redimido, libertado de si próprio, né? O racionalismo moderno, na medida em que Deus passou a ser o ser supremo, e em geral no racionalismo moderno não se admite, é um dogma do racionalismo, não se admite que Deus possa intervir no mundo, por isso no racionalismo diz não pode haver milagres. Necessariamente todas as narrativas de milagres que a gente encontre são imaginações ou enganos que a que as pessoas aderem porque querem se enganar a si mesmas, né? É pura ignorância tudo isso. A solução é meramente intelectual, né? Nesse sentido concordam com Sócrates, que foi o primeiro dos gregos que procurou dar ao mal uma solução intelectual, né? Eventualmente podem exigir um aprimoramento da conduta por meio daquilo que os modernos chamam de virtudes, mas já não entendem mais. O termo virtude e a noção de virtude vem dos gregos e veremos isso mais em detalhe mais para frente, né? Mas basicamente virtude é a prática dos atos bons, né? Então, no começo do triunfo do racionalismo, Revolução Francesa, início da Revolução Americana, né, a criação do Estado americano, e até 1850 ainda se falava bastante em virtudes, as virtudes republicanas, as virtudes do cidadão, etc. e tal. Mas tudo isso acabou morrendo, né? E essa doutrina basicamente, quer dizer, o que se entende é aquilo que eu mencionei no começo da aula, isto é, não existe pecado, porque Deus é ineficaz, né? Deus meramente criou o mundo e depois foi tirar férias nas Bahamas, atualmente está lá nas Bahamas e não interfere nos assuntos humanos, né? Isso é um dogma do racionalismo. Não se sabe muito bem em função do que, é meramente um dogma, né? Então, enfim, não existe pecado, o que há é que os seres humanos fazem atos maus, né? E, no entanto, uma e outra vez se tenta explicar a condição pecadora do ser humano. Por exemplo, uma doutrina, uma citação, no caso, de um dos maiores biólogos modernos, ecologista e paleontólogo do ser humano, etologista também, ele foi um estudioso do comportamento animal, chamado O.E. Wilson. Ficou muito famoso por um livro chamado Sociobiologia. Ele diz: temos emoções paleolíticas, instituições medievais e uma tecnologia digna dos deuses. Ou seja, quer dizer, esse mesmo contraste. Tudo bem, ele localiza esse contraste nas emoções paleolíticas, a própria expressão está errada, as emoções nossas não são paleolíticas, são animais, né? Mas, beleza, são as mesmas que tínhamos no Paleolítico e, fundamentalmente, são as mesmas dos nossos primos, os chimpanzés. Nenhuma grande diferença aí, né? O que há, as emoções em nós têm uma ressonância muito maior, né? Instituições medievais também é incorreto, porque, na verdade, as instituições que temos são modernas, né? Não são as instituições medievais. Todas as instituições nossas foram modificadas profundamente pelos pensadores ingleses, né? Adam Smith, os pensadores da economia, né? E pelos pensadores do Estado totalitário, Hegel e Marx, e alguns outros, né? Então, as instituições são modernas, né?
E, digamos, todo mundo hoje percebe a inconsistência e a fraqueza e os danos dessas instituições. Duas guerras mundiais provam isso, a generalização da droga, uma maneira de fugir da realidade, prova isso, e, como dizem muitos atualmente, estamos numa pandemia de doenças mentais, né? Portanto, de doenças psíquicas. As doenças psíquicas que tanta gente tem também provam isso, né? Que as instituições da modernidade, ao invés de trazerem para nós a sociedade perfeita em que todos são felizes, trouxe para nós uma sociedade em que poucos conseguem ser felizes. E mesmo os que conseguem ser felizes, geralmente morrem amargurados, né? Essa é a experiência. Acontece que dentro dos pensadores da economia inglesa, né, século XIX, 1800, Adam Smith, escapou o nome, há um menor, né, mas que dá uma espécie de síntese do capitalismo do ponto de vista que estamos falando. É um autor chamado Bernard de Mandeville, nascido na Holanda, mas viveu a vida na Inglaterra, né? E que diz que uma sociedade que possuísse todas as virtudes, abençoada com o contentamento e a honestidade literal dele, né? Logo cairia na apatia e ficaria totalmente paralisada. Se todos fossem felizes, a sociedade não iria para canto nenhum, ficaria no estado em que está, porque nós queremos ficar no estado de contentamento, o que é totalmente contra a experiência humana, né? A experiência humana é que justamente as pessoas felizes são aquelas que são mais empreendedoras, têm mais projetos, são as que mais geram benefícios ao seu redor, as pessoas felizes. E as pessoas infelizes são aquelas que se resignam na depressão, na apatia, em falar mal do governo sem mexer o menor dedo, né? Em falar mal da situação, em atribuir todas as culpas aos outros, como os woke, né? da atualidade, né? E, enfim... né? Mas, enfim, essa é a ideia do Mandeville. A ausência de egoísmo é a morte do progresso, diz ele. As assim chamadas virtudes são mera hipocrisia e nascem do desejo egoísta de ser superior aos animais. Isso seria um desejo egoísta. Uma frase sensacional. As virtudes superiores são o filho político que o puxa-saquismo copulou com o orgulho. Muito bem, com essa visão daquilo que se poderia chamar um bem moral, naturalmente o Mandeville chega à conclusão que nos interessa. Os vícios privados, graças a uma administração hábil de políticos habilidosos, pode ser transformado em benefício público, sintetizado na fórmula: vícios privados são virtudes públicas. Ou seja, pelo mal praticado na nossa vida, conseguiremos o bem público, que é a abundância de bens na sociedade. E isso é a base daquilo que chamamos de capitalismo. O capitalista deve ser desonesto, deve ter como ambição superior da sua vida ganhar o máximo de dinheiro, portanto, deve ser ambicioso e avarento, deve procurar economizar o máximo possível com o salário alheio, né? Deve concorrer de maneira leal ou desleal com todos os outros que estão no mesmo tipo de trabalho dele, né? E assim se conseguirá o máximo de desempenho da economia, o máximo de produção de bens e, portanto, o máximo de riqueza para todos. Enfim,
né? Essa é a visão central desse grupo de pensadores que conceberam a nossa economia liberal moderna, né? Que os vícios privados serviriam para benefício público. Mais uma vez, não vou repetir, mas parece haver algum contraste com aquilo que nós percebemos na sociedade atual. O marxismo, embora seja, na verdade, uma crença, uma religião, uma ideologia materialista, né? Tenta ir exatamente contra, uma revolta contra esse estado de coisas e contra a economia criada por esse estado de coisas, né? Está errado em todos os seus pressupostos básicos, mas tem uma série de críticas que são profundamente verdadeiras, por exemplo, de que esse tipo de sociedade provoca uma robotização dos trabalhadores, né? Uma renúncia a ideais pessoais, a um desejo real de felicidade e uma espécie de ansiedade, de um vazio interior, um esvaziamento interior, perda de valoração da sabedoria, perda de valoração da verdade, perda de valoração da tranquilidade interior, perda de valoração da arte, perda de valoração do bem, né? E, portanto, o cara se transformaria num robô que durante 5 ou 6 dias da semana trabalha o tempo todo em algo de que ele não gosta, para alguém de quem ele não gosta, para no fim de semana poder embotar-se com entretenimento, né? Máximo de entretenimento possível. Parece algo que observamos, né? E muita gente faz exatamente essa mesma crítica, né? Não como uma base marxista, mas como uma base mais sensata, razoável. Quase todos os filósofos que seguem a linha chamada realista, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, etc., quase todos esses filósofos que existem em paralelo com a filosofia moderna, todos esses filósofos dizem que uma sociedade apoiada sobre o vício é uma sociedade que destrói o ser humano, né? E me parece que com esses sintomas que vimos antes, ou seja, pandemia de doenças mentais, droga e mal-estar geral, social, né? Uma sociedade injusta gera pessoas problemáticas e destruídas. Então, esse é o tipo de evolução que o tema do pecado sofreu. Primeiro foi privatizado, cada qual comete atos maus, e na medida em que foi privatizado, foi erigido em benefício público, e erigido em benefício público, destruiu os cidadãos dessa sociedade, desse grupo público. Muito obrigado, então, pela vossa paciência e, com isso, até a próxima. Estou chegando, como vocês veem, quase no horário perfeito e ideal para cada uma dessas aulas.